Olá, tudo bem com vocês? Vamos para aqui mais uma resolução de exercício de genética quantitativa. Então, em Zé Maíz, ou seja, milho, existem vários cultivares que variam em relação ao comprimento da espiga. Então, nós vamos imaginar aqui que eu tenho espigas mais longas, aqui com pequenos grãos de milho nessa nossa espiga, e espigas também aqui mais curtinhas, novamente com pequenos grãos de milho. Para essa nossa espiga ficar muito bela aqui, eu posso colocar uma folhinha aqui na base, lá, a nossa palha do milho aqui, mais ou menos representada. Então, podemos continuar com dois cultivares homozigotos, com espigas contrastantes entre 10 e 22 centímetros em média. Então, nós temos uma geração parental que apresenta cultivares, ou seja, variedades ali cruzadas de milho, homozigotas. O que isso significa? Significa que esses nossos cultivares apresentam o mesmo alelo herdado de um parental e de outro simultaneamente, certo? Nós não estamos falando necessariamente que elas são homozigotas para um alelo que contribua positivamente para a nossa característica ou negativamente. Eu não estou falando qual é o tipo de contribuição, mas estou falando que ela carrega apenas alelos iguais ou de igual contribuição, ao menos, mesmo que eles sejam molecularmente diferentes. Então, nós temos aqui uma variação na nossa geração parental, em que um parental apresentava 10 centímetros de comprimento em média, e o outro parental apresentava 22 centímetros de comprimento, igualmente em média. Eles foram cruzados e, após o cruzamento, obteve-se uma geração F1. Vamos aqui mudar a cor para designar a nossa geração F1. Uma geração F1 que tinha 16 centímetros de tamanho da espiga. Então aqui nós temos a nossa geração F1, 16 centímetros. Se eu vier aqui no cantinho e fizer uma conta, 10 mais 22 divididos por 2, nós teremos aqui 32 divididos por 2, que é igual a 16 centímetros. Logo, a nossa geração, a média da nossa geração parental é igual à média da nossa geração F1, certo? Após o cruzamento, obteve-se uma geração F1 com 16 centímetros de tamanho de espiga em média. Na F2 foi observada a mesma média de 16 centímetros. Então, tudo aqui está nos indicando que nós temos uma característica que seja meramente aditiva, porque na nossa F2 nós também tivemos aqui uma média de 16 centímetros. Entretanto, nós observamos uma grande variação nessa nossa geração F2. Percebam aqui, ó, grande variação de medidas de espiga de 4 centímetros até 28 centímetros. Então, vamos mudar um pouquinho aqui a nossa representação. Percebam que aqui eu fiquei centrado ao redor do 16. Aqui eu parti de 10 e fui até 22. Percebam aqui. E na nossa geração F2 eu vim de 4 até 28. Então o que nós percebemos é que na nossa geração parental nós não tínhamos observado os extremos da espécie. Os extremos da espécie estão aqui, ou pelo menos esses dois cultivares cruzados, estão aqui na nossa geração F2. Isso aqui é o que nós designamos de variação transgressiva. O que essa variação transgressiva nos diz? Nos diz que muito provavelmente eu não tinha apenas alelos aqui que contribuíam da mesma maneira nessa nossa geração, e sim aqui na F2 que conseguimos observar finalmente os indivíduos que são homozigotos apenas para alelos que contribuem positivamente ou negativamente. Ou melhor, não falar não negativamente, mas que não contribuem com a nossa característica de tamanho da espiga, certo? Vamos olhar aqui a nossa primeira pergunta. Como se explica o aparecimento de indivíduos na F2 com valores além dos observados na geração parental? É justamente o que nós já comentamos, é a nossa variação transgressiva. Ou seja, os parentais, eles não eram todos indivíduos formados por apenas alelos que contribuíam positivamente. Vamos pensar, eu poderia nomear os meus alelos, por exemplo, de azão azinho, ou então de A1 e A0. Pode trabalhar com diferentes nomenclaturas para esses nossos alelos. Isso aqui acaba não interessando. Mas o que eu quero dizer é que, pensando numa relação um pouquinho mais simplificada do que nós observamos aqui, dado que nós teremos uma instrução na próxima parte do enunciado, eu posso observar uma situação em que eu suponho
tenho aqui 2 genes, B1 e B0. Esse nosso A0 e esse nosso B0 não contribuem com o fenótipo, e o nosso A1 e o B1 contribuem de alguma forma com o fenótipo. Então, eu posso ter um indivíduo A1, B0, B0, cruzado com o indivíduo A0, B1, B1. Como vocês podem perceber aqui, ó, nós estamos respeitando, tenho indivíduos homozigotos. Na minha geração F1, eu vou produzir apenas indivíduos A1, A0, B1, B0. E na nossa geração F2, eu começo a produzir outros indivíduos, mas especialmente eu terei os indivíduos A1, B1, B1 e os indivíduos A0, B0, B0. E esses justamente serão os nossos extremos da espécie. Certo? E vamos pensar aqui na nossa letra B e letra C simultaneamente. O que nós temos aqui? Qual é a contribuição em centímetros de cada alelo efetivo e atribua genótipos para a geração parental F1 e os indivíduos de valores extremos, 4 e 28 centímetros, da geração F2, considerando 4 genes com 2 alelos cada, sendo que um alelo de cada gene contribui para a característica e o outro não contribui. Então, a primeira coisa que nós devemos relembrar aqui é o nosso extremo. O nosso extremo ele varia de 4 até 28. Nós precisamos ter isso em mente aqui. Ou seja, eu tenho uma variação que parte de 4 centímetros e ela vai até 28 centímetros. Ou seja, se eu tenho um alelo que contribui e um alelo que não contribui, e eu tenho 4 genes, eu posso primeiro chamar esses nossos genes aqui de A, B, C e D. E agora eu posso fazer uma pequena tabelinha aqui, onde eu vou ter um alelo que contribui e um alelo que não contribui. Eu posso chamar os alelos que contribuem de A1, B1, C1 e D1. E os alelos que não contribuem de alelo zero. Alelo A0, B0, C0 e D0. E aqui eu tenho a minha situação estabelecida. Então, essa nossa variação de 4 até 28 centímetros, ela é a variação total que pode ser observada, onde nós temos esse indivíduo aqui de 4 centímetros na nossa geração F2 como o nosso homozigoto, apenas paralelos que não contribuem, e esse indivíduo aqui, homozigoto também, mas agora apenas paralelos que contribuem. Como essa nossa característica quantitativa ela depende da sua existência, ou seja, nós teremos que ter espigas ali no nosso milho, nós podemos definir como o nosso tamanho base o tamanho desse nosso indivíduo aqui homozigoto que não contribui para a característica. Então, podemos chamar de tamanho base esse tamanho de 4 centímetros. Ou seja, se por acaso eu não tiver nenhum alelo que contribui, esse da nossa coluna aqui da esquerda, tiver apenas alelos da nossa coluna da direita que não contribuem com a nossa característica, eu vou ter 4 centímetros. Assim, eu posso já começar a pensar aqui nas nossas gerações e designar a geração parental, a geração F1 e a geração F2, aqui representada. Então, na nossa geração F2, eu vou ter um indivíduo totalmente homozigoto que não contribui. Então, eu posso chamar esse indivíduo de A0, B0. A0, A0, B0, B0, C0, C0, D0, D0. Enquanto que o nosso... E ele vai ter 4 centímetros. Enquanto que o nosso indivíduo ali que contribui completamente é o A1, A1, B1, B1, C1, C1, D1, D1. Ou seja, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alelos contribuindo e o tamanho dessa espiga de milho ali será de 28 centímetros. Certo? A primeira coisa que nós precisamos compreender é a contribuição de cada um desses nossos alelos. Qual é a primeira questão? A planta de milho, independente aqui dos alelos que ela receber, ela obrigatoriamente terá uma espiga de no mínimo 4 centímetros. E cada alelo aqui do tipo 1 aumenta em alguma quantidade o tamanho dessa nossa espiga até um limite máximo de 28. Vamos contar aqui quantos alelos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho
8 alelos que contribuem. Por quê? Porque eu tenho 4 genes com 2 alelos cada. 2 vezes 4, 8. Agora nós precisamos definir qual é a nossa variação, qual é a amplitude dessa nossa variação. De 28 para 4 centímetros, eu posso colocar aqui 28 centímetros menos 4 centímetros, isso aqui é igual a 24 centímetros. Assumindo que eu tenho uma interação aditiva, que eu já observei pelas médias da nossa geração parental F1 e F2 serem iguais, eu posso simplesmente atribuir, como nada foi nos informado em outra direção, que todos esses alelos aqui contribuem de maneira igual, igualitária. Assim, eu posso distribuir essa contribuição de 24 centímetros por 8 alelos. 24 divididos por 8 é igual a 3 centímetros por alelo. Vamos ver se isso aqui faz sentido? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alelos que contribuem. Logo, eu tenho que lembrar sempre do meu tamanho base de 4 centímetros. Eu tenho 4 centímetros mais 3 vezes 8. 3 vezes 8 é 24 centímetros. Logo, o meu tamanho é de 28 centímetros. E esse nosso indivíduo aqui em cima? Ele tem que ter 4 centímetros. Esses 4 centímetros são o tamanho mínimo. Esses nossos alelos aqui são genes que modificam a característica da espiga. Eles não definem a existência ou não de uma espiga. Se eu tenho alelos desses tipos, do tipo 1, eu acabo aumentando a minha espiga. Assim sendo, aqui eu tenho 8 vezes 0 mais 4. Então, 8 vezes 0 é 0. Logo, eu tenho apenas 4 centímetros aqui colocados. Assim sendo, nós já descobrimos que a contribuição de cada alelo efetivo é de... Opa! Não é 4, é de 3. Deixa eu só apagar aqui. 3 centímetros. E aí, agora nós podemos partir para a atribuição de genótipos da geração parental e da geração F1. A nossa geração F1 é uma geração heterozigota, então nós teremos aqui A1, A0, B1, B0, C1, C0, D1, D0. Será que isso aqui explica o modelo que nós propusemos? Vamos contar quantos alelos do tipo 1 nós temos. Vai cair de vermelho aqui. Aqui eu tenho 1 alelo, 2 alelos, 3 alelos, 4 alelos. Então vamos lá. Tamanho base, 4 centímetros. 4 centímetros é o nosso tamanho mínimo dessa nossa espiga, porque esses genes aqui eles não definem a existência ou não da espiga, eles definem o tamanho da mesma, além desse nosso tamanho base. Mais 1, 2, 3, 4 vezes 3 mais 1, 2, 3, 4 vezes 0, porque os alelos de 0 não contribuem com nada para o tamanho dessa nossa espiga. Assim, 3 vezes 4, 12, mais 0, 12, mais 4, 16 centímetros. Se nós formos recapitular aqui, lembramos que a nossa geração F1 ela apresenta 16 centímetros de média. E a nossa situação dos parentais? Retornando aqui também, nós lembramos que um parental tem que apresentar 10 centímetros e outro parental deve apresentar 22 centímetros. Para o parental de 10 centímetros, vamos lembrar, 10 centímetros tem que ser igual a 4 mais x vezes 3. Por quê? Porque 3 centímetros é a contribuição de cada alelo. E x é o número de alelos que contribuem. Então, eu vou passar esse meu 4 para cá subtraindo. Eu fico que 10 menos 4 é igual a 3x. 10 menos 4, 6. Igual a 3x. X vai ser igual a 2. Logo, eu tenho 2 alelos que contribuem. Para o nosso outro indivíduo parental, eu vou ter uma situação de, vamos retornar aqui para relembrar, 22 centímetros. Para termos 22 centímetros, qual que é a nossa situação? 22 centímetros é igual a 4 mais x vezes 3. 22 menos 4 é igual a 3x. Logo, 18 sobre 3 igual a x. E o nosso x vai ser igual a 6. Nós temos 6 alelos ali contribuindo, certo? Então, podemos apagar aqui esse nosso detalhezinho para começarmos a distribuir os nossos genótipos.
Nós não estamos interessados em qual gene especificamente está sendo avaliado, mas apenas a quantidade de alelos efetivos. Vamos ver. Aqui eu preciso ter, no nosso primeiro parental, 2 alelos que contribuem e o indivíduo tem que ser homozigoto. Então vamos pegar aqui no A e já daremos no próprio A para ele esses nossos alelos positivos. Então eu tenho A1. Venceu a cota de alelos positivos. Agora B obrigatoriamente é 0, C obrigatoriamente é 0 e D obrigatoriamente é 0 para os 2 possíveis alelos. Para o nosso outro parental, a situação vai ser um pouquinho diferente. Nós precisamos ter 6 alelos que são positivos, mas lembrem, no A1 ele tem que ser contrastante. Então, A0, A0. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobram exatamente 6 alelos. B, B, C, C, D e D. Todos eles são 1. Então, aqui eu tenho 6 alelos que contribuem positivamente. E aqui eu tenho apenas 2 alelos que contribuem positivamente, exatamente como o proposto aqui. Então, nós temos aqui o nosso alelo efetivo valendo 6. Os genótipos da geração parental são esses aqui. Por exemplo, eu tenho um locus com 2 alelos contribuindo positivamente, e todos os outros 3 loci sem alelos que contribuem. E aqui eu também tenho 3 loci com 6 alelos no total que contribuem e apenas um locus aqui com 2 alelos que não contribuem. E assim eu tenho uma resolução para esse nosso exercício. Beleza? Até mais!